Bom, então, qual seria este princípio? Esse princípio é o que nos mostra, né, que a luz ela sempre tem uma trajetória retilínea, ou seja, a luz sempre anda em linha reta em determinado espaço, numa determinada região. Então, eu sempre preciso de uma fonte, vou colocar a fonte como esse pontinho aqui, ok? Nossa fonte emissora pode ser primária, né? Porque a gente tem que considerar ela da onde sai. Então, é frente B. Bom, então o raio vai sair dessa fonte, pontual ou extensa, tá? Mas sempre primária. Saiu da fonte, propagação retilínea. Então, olha só, propagação do raio de luz aqui, ó. Pronto. Ele não vai ficar fazendo curva, ok? Cuidado, tá? Então, o que é importante saber do primeiro princípio, que a propagação ela é retilínea. Retilínea é linha reta, tá, gente? Propagação retilínea. Alguma dúvida até aqui? Não? Por que isso é importante? Porque pensa assim, ó. Se eu for colocar, eu posso colocar um corpo aqui, um anteparo na frente da minha fonte. Eu vou colocar um corpo menorzinho, tá? Não vou colocar um corpo muito grande, não. Ó, vou colocar uma fonte emissora aqui. E aí eu vou tentar entender o que os raios fazem. Veja, se isso aqui é uma fonte pontual, saem infinitos raios para todos os locais. O que me interessa é o seguinte: os raios que passam nas extremidades desse objeto, ó. Tá vendo que os raios de luz eles não atravessam o objeto, eles passam no limite do objeto? Se eu tivesse uma parede aqui, ó, se eu tivesse uma parede aqui, eu poderia pensar em como está, ó, em como está a imagem disso, né? Fecha a figura aqui, pessoal. Fecha a figura para você ver o que acontece, ó. Deixa eu só arrumar aqui. Esse aqui é mais para trás. Isso aqui depois. Veja o seguinte. Vou colocar pontos vermelhos aqui para você se localizar, ó. Isso aqui, ó, não está alinhado com isso. Então, os raios que passam aqui nessa extremidade desse caderno, por exemplo, dessa placa, eles estão alinhados aqui, ó. Tá vendo? Agora aqui, ó. Não está alinhado? Então, os raios que passam aqui nessas extremidades, eles estão alinhados aqui também, ó. Então, aí eu consegui fechar minha figura, né? Ó a minha imagem aqui, ó. Ó. Tá vendo? Isso daqui, gente, ó. É a minha região do quê? É a minha região do quê? De sombra. Quando que eu formo sombra? Quando eu tenho um objeto na frente da minha fonte
e eu tenho um anteparo atrás para captar a imagem dessa sombra. Então, a sombra tem sempre o formato do objeto, temos que sempre lembrar disso, né, pessoal? A gente não vai falar aqui que a nossa sombra ela tem uma forma diferente do que eu tenho de objeto, porque não faz nem sentido, né? Tudo bem? Então, se eu tiver tipo uma placa retangular e minha sombra for uma bola, a física está completamente errada, tá? E aí, como que eu desenho a sombra? Primeiro, eu preciso sempre desenhar os raios que saem da minha fonte e passam nas extremidades da minha figura. Ó. Olha aqui o sentido de propagação dos raios, ó. Tá vendo? Eles saem da fonte e passam nas extremidades da figura. Atingem o anteparo. O anteparo é essa parede, é onde está captando essa sombra. E aí você tem aí a formação aqui dela. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? A sombra pode distorcer a figura? Não. A sombra, ela tem o desenho da figura que está na frente dela. Não pode distorcer a figura. Tá bom? Beleza? Aqui é a nossa. Vou colocar de branco aqui. Aqui é a nossa fonte emissora de raios de luz, né? Essa fonte pontual. Então, vou colocar aqui a fonte pontual. Bom, isso daqui, na verdade, é um exemplo da propagação retilínea, né? Do raio de luz, de que ele não faz curva. Se ele fizesse curva, ele podia passar, ao invés de passar rente na placa, ele passa fazendo uma curva e aí você tem uma outra coisa aqui atrás. Mas como ele passa retilíneo, ele passa nas pontas aqui, ó, e forma essa sombra. Deixa eu ver, mandar pergunta aqui. Não entendi nada. Onde você se perdeu, Bruno? Aqui é nada mais do que a gente já discutiu. Aqui é uma fonte, está saindo os raios de luz. Coloquei uma placa na frente da fonte e atrás tem uma parede. O raio não atravessa a placa. Então ele passa nas extremidades e atinge a parede. O que está atrás da placa aqui, ó, é sombra. Só isso. Tudo bem? Gente, alguma dúvida na propagação retilínea? O que eu desenhei aqui foi um exemplo disso aqui, ó, tá? Tanto que se você for olhar no material de vocês aqui, ó, aqui, ó, é o desenho de exemplo da propagação retilínea, ó, tá aqui, certo? Então, beleza. Posso apagar isso aqui? Sim ou não? Sim? O meio princípio está aí. Exemplo, fontes pontuais formam sombras, né? Ou objetos na frente. Beleza? Agora pode, beleza. Estou apagando então. Tranquilo. Tranquilinho, né? Muito fácil. Ótica bem de boa, né? Bom, segundo princípio agora, hein? Segundo princípio. Para explicar o segundo princípio, eu vou usar um outro exemplo. Tá? Eu vou usar uma outra situação. Vamos lá, hein? Prestem bastante atenção aqui. A situação que eu colocarei será a seguinte: eu tenho na frente, eu tenho um objeto, eu vou ter um objeto que ele vai ter a forma de uma flecha. Tudo bem? Vai ter a forma de uma flecha. Vai estar aqui, ó. Essa flecha, eu vou colocar dois pontinhos nela, tá? Vou colocar aqui na ponta dela. Opa. Aqui um ponto A em vermelho. Então tá aqui, ó, o ponto A. E na parte de trás dela, aqui embaixo, aqui, eu colocarei um ponto B em azul, só para poder me localizar, tá?
Ponto B. O que, que é esse negócio aqui que eu desenhei? Esse negócio vai ser chamado de câmara escura. Por que, que eu estou usando essa câmara escura como exemplo? Para provar o segundo princípio. O segundo princípio é o princípio da independência dos raios. Olha aqui, ó. Aqui, ó, princípio da independência dos raios luminosos, tá? A gente vai entender isso aqui. O primeiro princípio é o princípio da propagação retilínea. Agora, o segundo princípio é o princípio da independência dos raios. Prestem muita atenção. O que é uma câmara escura? É uma caixa preta por dentro, toda fechada. Aqui atrás, ó, a parte de trás da câmera é a parte onde eu posso captar a imagem das coisas que estão na frente. Tá bom? Como se fosse um papel, se tivesse um papel colado no fundo dessa caixa. Tá vendo que aqui ó, na frente tem um buraquinho? Vai ser o orifício por onde entra a luz. Então, o meu objeto flecha AB recebe raios de luz de alguma fonte, tudo bem? Os raios batem nesse meu objeto e vão até a câmera. O raio que atingir o ponto A, ele vai entrar na câmara pelo orifício. E como ele se propaga de forma retilínea, ele tem que parar aqui embaixo. Ó. Certo? E o raio que atinge o B, a parte B, que é a parte de baixo da flecha, entra na câmara. Deixa eu fazer um negocinho. Deixa eu colocar um preenchimento aqui, porque eu fiz esse orifício aqui muito grande. Tá bom? Eu fiz muito grande isso aqui. Eu vou reduzir o tamanho. Pronto. Bom, voltando. O raio que atingiu a parte de baixo do meu objeto entrou pelo orifício da câmara e chegou lá. Veja o seguinte. Os raios se cruzam aqui, não se cruzam? Exatamente nesse ponto aqui, ó. Após o cruzamento, eles mudam a trajetória? Não mudam, eles seguem o seu caminho. Por isso que chama princípio da independência. Eu posso ter infinitos raios se cruzando, mas depois que eles se cruzam, cada um segue o seu caminho sem que eles sofram alteração alguma. Tudo bem, gente? O que é o princípio da independência? Sim ou não? Sim? Sim. E por que isso daqui é importante? Por que a câmara escura é um exemplo importante? Vão existir questões disso, de câmara escura, que estão usando esse princípio. E a primeira coisa que você tem que saber da câmara escura. Perceba, o ponto A, que é o ponto em vermelho, ele não veio parar aqui embaixo. Ó. E o ponto azul, que é o ponto de baixo da flecha, ele veio parar aqui em cima. O que eu posso afirmar sobre essa imagem formada aqui, então, pessoal? O que aconteceu? O que acontece? Como que a imagem está em relação ao objeto aqui? Invertida. Muito bom. Vai estar de ponta cabeça. Ó. Assim, né? Tá assim, porque o ponto B veio parar aqui em cima. E o ponto A foi parar lá embaixo, né? O ponto B aqui em cima e o ponto A aqui embaixo. Que mandarem aqui. Desse jeito é como olhamos. Sim, a formação do nosso olho, Gabriel, acontece, mas não pelo princípio da câmara escura. Você vai entender lá pra frente que é por lentes, tá bom? Sua pupila é uma lente convergente e aí você vai ter a formação da sua retina invertida também. Não é por esse motivo que aconteceu aí, beleza? Mas assim, é invertida. A gente tem a formação de imagem de ponta cabeça. Mas é uma discussão para outro momento, tá? Agora, pessoal, vem uma parte muito importante, que é você saber calcular as coisas que vão ser pedidas, tá bom? O que vai ser pedido aqui para você? Pode ser pedido o tamanho da imagem, a altura dela, né? Pode ser pedido a distância do objeto até a câmera aqui, ó. Tá vendo? Então,
prestem muita atenção no que a gente vai fazer agora. Dá muita atenção mesmo, tá? Uma coisa que vocês conhecem da matemática são triângulos. E você tem 2 triângulos aqui, não tem? Então, você tem esse triângulo maior à esquerda e um triângulo menor à direita. E aqui você tem um vértice que ambos compartilham. Então, você tem um ângulo aqui, que são opostos pelo vértice. Esses ângulos são iguais. Todo mundo lembra disso? Ótimo. Agora, segunda coisa que vocês têm que lembrar. Eu quero que todo mundo faça isso aqui agora que eu vou fazer. Ó. Tomba a sua cabeça e acompanha o meu mouse. Tomba a cabeça e acompanha o mouse. Ó. Todo mundo viu o Z? Olha o meu mouse. Tá vendo o Z aqui, ó? Você aprendeu que retas paralelas com uma transversal cruzando conservam ângulos. Teorema de Tales na matemática. Vocês lembram disso? E aí você aprendeu lá o nosso famoso Z do Zorro? Não é? Professor, a gente ainda não estudou Sim? isso. Legal. Então, já que você lembra disso, você vai lembrar que esse ângulo aqui, ó. Opa. Esse ângulo aqui é igual a esse aqui. Eles são alternos internos. Ó. Tudo bem? Sim? Portanto, como você lembra disso, você tem totais condições agora de afirmar que esses 2 triângulos são semelhantes. Lembra que a semelhança de triângulo na matemática, para que seja possível, você precisa provar que pelo menos 2 ângulos dos 2 triângulos são iguais. E aí eu falo que os triângulos são semelhantes. Tudo bem? Lembram disso? Sim ou não? Sim? Ótimo. Então vamos lá. Esse cara aqui não é meu objeto. Presta atenção que vai ser sempre desse jeito na câmera escura. Hein? Tá vendo que esse cara é meu objeto? A altura dele, ó, esse tamanhão aqui, ó, eu vou chamar de O, de objeto. Essa aqui é a minha imagem, né? Esse tamanho dela aqui, ó, eu vou chamar de I. São as bases dos 2 triângulos. Ok? São as bases dos 2 triângulos. Agora, essa distância aqui, ó, e essa distância aqui, ó, são as alturas dos triângulos. Não são? Eu vou chamar essa aqui de P e essa aqui de P'. Tudo bem? P com uma linha em cima. O P', que é a distância da imagem até o orifício, é a profundidade da câmara escura. Mas é a altura deste triângulo. Tá vendo? Só acompanhar meu mouse, ó. Tudo bem? Então, eu vou aplicar a semelhança. Beleza? Tem vários jeitos de fazer. Eu costumo fazer o seguinte. Eu sempre olho para o triângulo maior, que é o da esquerda de vocês. Então, a base do triângulo maior, que é O, está para a base do triângulo menor, que é I. Igual. Volto para o triângulo maior. A altura do triângulo maior, que é P, está para a altura do triângulo menor, que é P'. Pronto, está aqui. Essa semelhança é sempre válida em exercícios de câmara escura. Então, da onde a gente tirou isso? Da semelhança de triângulos. E a gente aprendeu o quê? O princípio da independência dos raios luminosos. Não é fórmula. João, isso não é fórmula.
Isso não é fórmula, porque ela tem mais de um novo jeito mais de um jeito de escrever. Isso não é uma fórmula pronta. Isso aqui é um raciocínio que veio da semelhança de triângulos. Eu poderia simplesmente montar isso daqui assim. Não copiei isso. E sobre O igual a P' sobre P. Também está certo. Ou eu poderia montar O sobre P igual a I sobre P'. Também está certo. Ou eu poderia montar I sobre P' igual a O sobre P. Também está certo. Por isso que isso daqui não é uma fórmula. Isso aqui é um raciocínio que é sempre válido para semelhanças de triângulos dentro de exercícios de câmara escura. Você tem que entender o que a gente fez. Não tome isso como uma fórmula, senão não vai fazer sentido. Qual seria a unidade de medida? São comprimentos e alturas, Bruno. Então, são sempre distâncias dadas no sistema internacional em metros. Tudo bem? Beleza, gente? Entenderam o princípio da independência? Cruzou, segue caminho. Posso usar a câmara escura como exemplo para explicar e entender que na câmara escura a imagem ela se forma invertida e eu posso usar a semelhança de triângulos para calcular as distâncias e os tamanhos, certo? Então, é um bom exemplo aí. Se você quiser, no seu material também tem aqui, ó. Ele chama de D, Dzão e Dzinho, tá? Mas é a mesma análise. Tem exemplo resolvido. Tá? Tem exemplo resolvido. Então, leia o material de vocês. É muito importante. Vamos fechar os princípios. O terceiro princípio é um princípio bem simples. É o princípio da reversibilidade dos raios. Ele não tem nem exemplo, para você ter uma ideia, mas ele é um exemplo, é um princípio importante, porque ele fala que um raio que segue uma determinada trajetória, ele sempre tem dois sentidos de propagação, né? Se eu falar para você, ó, que eu tenho uma fonte que emitiu esse raio aqui, ó. Exatamente esse raio aqui. Ele tem uma direção vertical, mas tem um sentido para baixo. Esse raio ele poderia estar no sentido oposto. Ele podia estar subindo, o sentido dele podia ser para cima. Então, um raio de luz ele é reversível. Ele pode ter dois sentidos de propagação na mesma direção. Tudo bem? Isso que é a reversibilidade do raio. Você olhar aqui, tem um textinho aqui que fala, um parágrafo, né? A trajetória do raio não depende do seu sentido. Então pode ter mais de um. Tá bom? Portanto, é importante que você saiba a reversibilidade aí também. Certinho, gente? Alguma dúvida? Professor, isso tem a ver com Einstein? Totalmente. Tá bom, Bruno? Totalmente. Um dos focos do estudo do Einstein foi o estudo da luz para o entendimento do espaço, tá bom? Mas é uma discussão mais densa, é uma discussão mais complexa, que pode ser feita lá no ensino médio, tá bom? Se você tiver curiosidade, dá uma pesquisada sobre teoria da relatividade de forma mais simples, tá? Não vai muito para cálculo, nada do tipo. Vai de forma simples, que você vai começar a entender aí um pouquinho mais sobre o Einstein e qual a relação dele com o estudo da luz. Beleza? O que mais falar aqui? Essa minha pergunta foi besta. Não foi não. Não foi não, Bruno. É uma pergunta plausível, tá bom? Nenhuma pergunta é besta. Bom, pessoal, então hoje eu queria passar isso aqui para vocês, tá? Então aqui, ó, de novo, leia o material, princípios da ótica geométrica, primeiro, segundo e terceiro. Pare aqui em sombra e penumbra. Sombra eu já expliquei para vocês, mas eu vou retomar na próxima aula, tá? A gente vai falar de eclipses, beleza? Não fiquem presos aí muito na sombra e penumbra. Foquem nos exemplos que eu dei e foquem na teoria dos princípios. Claro, na semelhança de triângulos. Tudo bem? Hoje eu vou estar postando essa aula para vocês na plataforma
Então eu estarei colocando juntamente com ela os exercícios a serem resolvidos, tá? Então eu vou vir aqui, ó, exercícios para resolver, né? Dos princípios, tá vendo? E eu vou dar algumas questõezinhas para vocês. Pode ser dali. Eu acho que os dali eu vou resolver com vocês na aula que vem. E eu vou pedir os do estudo orientado aqui de vocês, que são os adicionais. Não tá abrindo, mas eu vou colocar lá para vocês na plataforma, tá bom? Fiquem tranquilos. Bom, pessoal, então hoje ficamos por aqui. Tá legal?